Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Quando eu era criança, a minha avó, mãe do meu pai, pertencia a um grupo religioso que insistia muito no fato de que o total de salvos que iriam para o céu era de 144 mil. Todos os outros salvos que não fossem os 144 mil mais refinados não iriam para o céu, mas passariam a eternidade aqui no Éden recuperado. Quando eu cresci um pouquinho mais, eu descobri que esse grupo é, na verdade, uma seita e que tem até uma versão da Bíblia totalmente distorcida, tamanhas são as diferenças em relação aos ensinamentos da Bíblia Sagrada que todo mundo conhece. Mas a minha curiosidade sobre os 144 mil se manteve. E eu recebi a explicação de que esses 144 mil de que fala o Apocalipse eram judeus que iriam substituir o papel da igreja durante o período da grande tribulação, já que a igreja teria sido arrebatada antes da manifestação do anticristo, então os judeus se converteriam, esses 144 mil, 12 mil de cada tribo, né? E eles fariam o papel da evangelização aqui no mundo, enquanto a igreja estivesse lá no céu, gozando as bodas do Cordeiro. Um pouquinho mais tarde, quando eu já era jovem, eu comecei a questionar, até porque há uma das tribos que não aparece na lista dos 144 mil. Além disso, eu estudei a história do Holocausto e questionei, poxa, os judeus vão sofrer tudo de novo e enquanto os crentes vão estar lá no bem bom no céu, será que isso é justo? Foi quando me disseram que o número de 144 mil era um número simbólico. Representava, na verdade, as testemunhas ungidas por Jesus e que iriam testemunhar dele ao longo da tribulação, fossem judeus ou não judeus, mas pessoas especiais, todos homens, castos, jamais tocaram em nenhuma mulher. Mais para frente, eu questionei essa ideia da castidade. Por que é tão importante não se casar, não ter contato com nenhuma mulher? Afinal de contas, quem criou a mulher foi Deus, não é pecado ter contato com mulher? E aí me explicaram que os 144 mil é, na verdade, o número que representa o total de salvos em todos os tempos, né? Da antiga aliança, representados pelas 12 tribos de Israel, da nova aliança, representados pelos 12 apóstolos de Jesus, um número vezes o outro, e vezes 1000, que é o símbolo da infinitude. Afinal de contas, quem são e o que representam os 144 mil de Apocalipse? Você sabe a resposta? Está no ar o Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só, programa de reflexão, entrevistas, debates de todas as noites da semana, transmitido pela rede internacional de televisão para todo o Brasil, ao vivo, né? E para todas as Américas e também para a Europa, para o norte da África e boa parte da Ásia. E o tema de hoje é instigante, porque mais uma vez é extraído do livro da revelação do Senhor Jesus Cristo, o livro de Apocalipse, e traduz uma dúvida muito antiga. Quem são e o que representam os 144 mil de Apocalipse? Hoje, como a gente não consegue esgotar assunto nenhum aqui, né? Nós, com a experiência que a gente tem, vai tentar definir apenas um aspecto desse tema. Esse número é literal ou figurado? Porque se você definir pelo menos isso, já ajuda bastante a entender a identidade desses 144 mil. Para discutir o assunto com você, a produção trouxe dois especialistas de peso. Um deles é o pastor Silas Franca Dourado, que é professor de escatologia no IETEB, é diretor do projeto missionário Novo Amanhecer, que é uma casa de recuperação, e é o pastor presidente da Igreja Evangélica Plenitude de Deus. Paz e graça, pastor Silas, como vai? Tudo bem? Paz e graça, pastor. Boa noite para os ouvintes, boa noite para os irmãos, para o pastor que vai estar debatendo conosco esse trabalho. Deus abençoe. É um prazer poder estar aqui, poder debater mais um tema muito sugestivo. Eu sei que vai nos ajudar muito a pensar essa noite aqui. Obrigado, pastor. A igreja que o irmão pastoreia fica onde? A igreja que nós estamos iniciando um projeto fica no centro de Osasco, perto do Shopping Plaza. O nome da rua é Natanael Tito Salmão, número 250.
Nós estamos inaugurando no dia 11 de dezembro, vai ser a inauguração, 11 e 12 de dezembro, a inauguração da igreja lá. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Do outro lado, nós temos o pastor, teólogo e professor de teologia, o irmão Duvaldo Carlos de Medeiros, ele pertenceu à comissão de tradução da Bíblia Nova Versão Internacional, é erudito nos idiomas bíblicos e é integrante da Primeira Igreja Batista da Penha. Paz e graça, pastor Duvaldo, como vai? Paz e graça, é um prazer estar aqui de novo, debatendo esse tema que para muitos pode ser supérfluo, mas se faz parte da revelação, tenho certeza que havia um propósito de Deus para todo o seu povo. Então, se faz parte da revelação, nós devemos estudar e aprender o que Deus quer nos dizer com esse trecho da palavra. É um prazer estar aqui com o irmão Silas, pastor Silas. Obrigado. Vamos procurar contribuir. Esperamos que os telespectadores possam aproveitar essa noite e, como foi dito, nem sempre dá para esgotar, mas aquilo que nós pudermos sugerir e afirmar biblicamente, vamos fazer com todo o prazer. É uma honra estar aqui de novo no programa. Muito obrigado. Nós vamos assistir agora a matéria que a repórter Carla preparou apresentando o tema. Vejam só. Para alguns, o livro do Apocalipse é simbólico, repleto de imagens e dados que não podem ser tomados literalmente. Para outros, corresponde uma realidade dos acontecimentos do fim dos tempos. Por isso, muitos argumentos giram em torno sobre o que seria literal ou figurado em vários textos do livro, a exemplo dos 144 mil que serão salvos. Há muita especulação e falta de clareza sobre quem são os 144 mil selados do Apocalipse. O fato é que este grupo será instrumento de um acontecimento mundial em meio à grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, conforme diz, 12 tribos que são os filhos de Israel. Então, eu creio que os filhos de Israel já falam tudo, porque no contexto do Antigo Testamento, quando se falava filhos de Israel, se falava do Israel acerca de nação, do Israel descendente de Abraão. Então, baseado também no livro de Daniel, que nós temos muito que compará-lo com o Apocalipse na questão hermenêutica, que tem tudo a ver, na verdade, Deus falando a Daniel, nós vemos claramente Deus ali revelando o futuro acerca da nação de Israel nos últimos dias. O pastor Alexandre Sanches, da Primeira Igreja Batista de Santo André, diz que o total deste número representa a soma de 12 mil homens, de cada uma das tribos de Israel. Não há remanescentes de algumas dessas tribos. E como é que fica a história, então? Olha, nós concordamos com isso. Inclusive, eu tenho um amigo judeu, que ele é pastor batista, e esse amigo meu, que também é pastor batista, ele diz que não há como, nem mesmo o governo de Israel sabe quem são as tribos, não é? Que elas se perderam ao longo da história. Isso nós vemos no próprio texto bíblico, lá quando os judeus do Reino do Norte se misturaram com os samaritanos, etc. E só ficou as duas do sul e se perderam, não é? Mas ele também crê nesse ponto de vista que eu estou falando, baseado em quê? Na soberania de Deus e na onisciência de Deus. Deus sabe quem são eles, né? Deus sabe quem são os membros das 12 tribos. Não precisamos necessariamente de provas científicas em se tratando de Deus. E isso vai acontecer para Israel verdadeiramente reconhecer Jesus Cristo como Messias, não é? Esse plano de Deus na grande tribulação, que vai culminar com o milênio que nós cremos, os 1000 anos em que Jesus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, é para os judeus se converterem. O amor de Deus para com essa nação, na qual ele, com muito carinho, há anos atrás, na pessoa de Abraão, elegeu para formar essa nação. Por 1870 anos, os judeus ficaram longe da sua terra, até o ano de 1948, quando as Nações Unidas, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, outorgou aos judeus o direito da posse de Jerusalém, o que para alguns estudiosos, como Alexandre, foi o marco da retomada dos planos de Deus com o povo judeu. A história está sendo comandada por Deus. Os profetas dizem que os judeus voltariam para a sua terra, e isso aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, que, no meu ponto de vista, foi um grande sinal de que Jesus está próximo,
não é? A volta de Israel, a grande diáspora que ocorreu lá atrás, há 2 mil anos atrás, onde eles ficaram sem terra, ocorreu agora em 1948, quando eles retornaram para a sua terra. Então, nós cremos aí que Deus já começou a tratar com o seu povo Israel, e esse tratamento de salvação, ele vai se culminar na grande tribulação através da pregação dos 144 mil selados. Alguns questionam ainda se os 144 mil estão em um contexto generalizado ou não incluem mulheres. O pastor Alexandre dá a resposta. Deus trata homem no todo como homem universal. Por exemplo, a queda de Adão, na verdade, simboliza a queda do homem universal, né? Então nós cremos que é o povo judeu, seja ele homem ou mulher, que estarão nesse momento pregando o evangelho, estarão à frente desse trabalho evangelístico nos últimos dias para a salvação de Israel, e todos aqueles também no mundo que não foram arrebatados na grande tribulação também verão testemunho desses homens, dessas mulheres. Os 144 mil do Apocalipse, homens e mulheres judeus, como afirma o pastor Alexandre, é um número literal ou figurado? O Vejam Só desta noite discute o assunto. É isso aí. E você deve e pode participar do nosso debate, participando, né, usando o telefone ou o computador. Se for o telefone, 3337-5886, não esqueça do 0 operadora 11, pois estamos em São Paulo. Se for pelo computador, o site é um site novo do Vejam Só, né, vejamsó.com.br. Você vota na enquete, se identifica e desse modo você pode contribuir conosco. Deixa eu apresentar a vocês a opinião inicial dos convidados e depois eu mostro os prêmios que você pode ganhar por participar do programa. Vamos começar com o pastor Silas Franca. Eu tenho a mania de chamar você de Franco, né? Pastor Silas Franca. Franca. Como eu disse, ele é professor de escatologia no IETEB e é o pastor da Igreja Evangélica Plenitude de Deus. Pastor Silas, os 144 mil são um número simbólico ou é um número literal? Resumindo, na minha visão, literal. A Bíblia como um todo, a princípio, pastor Heber, eu sempre encaro a Bíblia como algo literal. Porque se você abrir para a alegoria ou para o símbolo, vai dar a abertura para seitas ou para diversas igrejas ou líderes no decorrer da história, da interpretação que quiser. Eu acredito que quando Deus revelou o livro do Apocalipse, e como todos os livros da Bíblia, a princípio a ideia é literal. Só quando o texto se tornar impossível a interpretação literal é que a gente leva para a alegoria ou para o símbolo. Por exemplo, quando Jesus disse eu sou a porta, é impossível um homem ser uma porta. Então entendemos que é um símbolo e muitas alegorias no Antigo Testamento que leva para a figura de Cristo no Novo Testamento são alegorias. Mas nesse caso não, porque o texto é uma continuação do que já vem. Então, você consegue ali no capítulo 6, e eu tenho, respeito à posição do pastor, mas eu tenho uma visão pré-tribulacionista, é uma visão determinada, é algo que eu vejo dessa forma. Eu acredito que a igreja será arrebatada, e quando a igreja for arrebatada, cumprir-se-á, dará cumprimento o início da grande tribulação, que é a última semana de Daniel. Eu vejo dessa forma. Você estuda o capítulo 6 com os cavaleiros, o último selo, ou seja, o penúltimo selo, o sexto selo, abre-se um hiato de tempo entre o sexto e o sétimo selo, dando a resposta do sexto selo justamente no capítulo 7, que é as duas multidões que aparecem. A primeira multidão, capítulo 7, verso 4, os 144 mil judeus selados de todas as tribos de Israel, e depois vamos discutir sobre as tribos, o porquê que a tribo de Dan não está, e a grande multidão do capítulo 7, verso 9, do qual ninguém podia contar de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, a princípio, eu vejo o texto como um texto literal. Muito bem. Vamos ouvir agora o outro lado, né? O pastor Oduvaldo Carlos Medeiros, ele é professor de teologia, exegeta, traduziu, ou fez parte da comissão de tradução da Bíblia, né? Nova Versão Internacional, e um aficionado dos temas escatológicos. Pastor Oduvaldo, para o senhor, 144 mil é um número simbólico ou literal lá